É intrigante. As pessoas afirmam desejar uma transformação existencial, porém evitam o elemento fundamental que impulsiona essa mudança, a dedicação. Almejam a liberdade, mas rejeitam o que as liberta. Desejam prosperidade, mas se entregam à indolência. Você já se questionou por que permanece estagnado, apesar de possuir ideias promissoras? A resposta reside numa força invisível que poucos dominam, mas que todos os bem-sucedidos utilizaram. A disciplina não o aprisiona, ela o liberta. Sua estagnação não se deve à falta de talento. É consequência da falta de disciplina. Não é má sorte nem destino, mas o simples fato de você interromper o percurso quando ele se torna incômodo. E a verdade mais desconcertante é essa: enquanto aguarda o momento ideal, o tempo continua fluindo. A maioria das pessoas confunde motivação com disciplina. Quando motivadas, agem com vigor, elaboram planos, acreditando que desta vez será diferente. Mas o cansaço, uma crítica, uma noite mal dormida e tudo ruir. O mundo está repleto de indivíduos inteligentes, criativos, repletos de potencial, mas presos no mesmo lugar por anos. Por quê? Porque eles se movem apenas quando desejam. Quantas vezes você prometeu mudar de vida no início do mês? Quantas segundas-feiras começaram com promessas que findaram na quarta? Isso ocorre com mais de 90% das pessoas. É frequente, mas não é natural. A disciplina separa quem apenas deseja daqueles que conquistam. Convivi com inúmeros homens ricos e influentes. Nenhum deles alcançou o sucesso apenas com boas ideias. Eles triunfaram porque agiram quando ninguém mais o fazia. Eles perseveraram quando os outros desistiram. Thomas Edison, por exemplo, falhou mais de 1000 vezes tentando inventar a lâmpada elétrica. Ele não tinha garantias de sucesso, nem aceitação pública, nem aplausos, mas possuía disciplina. Ele mesmo dizia: gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Agora reflita, você persiste após 10 tentativas frustradas, ou desiste na segunda. Muitos acreditam que a ausência de resultados é um sinal para parar. Mas os grandes sabem que a falta de resultados é muitas vezes o preço da construção. E eu falo pela experiência. Houve um período em que vivia à beira da ruína financeira. Encontrava-me endividado, minha esposa preocupada, meus filhos pequenos, e eu cheio de incertezas. O mundo parecia me impulsionar à desistência. Contudo, eu acordava diariamente, sentava-me à máquina de escrever e registrava minhas ideias no papel, mesmo sem saber se alguém as leria ou se dariam frutos. Foi essa decisão de perseverar, mesmo sem retorno imediato, que mais tarde me trouxe reconhecimento, estabilidade e propósito. Muitos consideram disciplina como rigidez, mas ela é a liberdade conquistada pelo autocontrole. Disciplinando-se para realizar o necessário, mesmo sem vontade, você deixa de ser escravo da dúvida, da preguiça, do medo, da procrastinação. Quantas oportunidades você perdeu adiando o essencial, aguardando o momento ideal? O momento ideal não chega, é construído. Hoje você pode não estar onde deseja, mas a questão é: você realiza o necessário diariamente? Acordar cedo mesmo com sono, estudar mesmo cansado, trabalhar no seu projeto mesmo sem apoio. Essa é a verdadeira diferença. Por isso, desafio você. Durante 7 dias, escolha uma ação simples, porém essencial, que o aproxime do seu objetivo. Algo como estudar 30 minutos por dia, acordar 1 hora mais cedo ou eliminar uma distração. E cumpra. Sem justificativas. Ao cumprir esse desafio, você não estará apenas realizando uma tarefa, mas provando ser capaz de superar seus impulsos, iniciando uma transformação inabalável. Disciplina é a arte de perseverar quando o entusiasmo se esvai. E é nesse ponto onde outros desistem, que os vitoriosos começam a construir seus impérios.
Você pode ser determinado, enérgico e disciplinado, mas sem clareza sobre o destino, girará em círculos. Muitos se frustram ao se esforçarem diariamente sem avançar. Por quê? Porque disciplina sem direção é remar com força em um barco sem leme. Esgota-se sem progredir. Isso se observa em muitas pessoas. Acordam cedo, trabalham o dia todo, retornam exaustas e ainda assim sentem que a vida não avança. De fato, não avança, pois não basta esforço, é preciso intenção, saber o destino. Já se sentiu assim, trabalhando excessivamente sem saber se está próximo ou distante dos sonhos? Observando grandes figuras históricas, percebi essa verdade. Henry Ford não foi chamado de gênio por acaso. Quando todos duvidavam da viabilidade de um carro acessível, ele não apenas acreditou, traçou um plano detalhado, um objetivo cristalino. Não se tratava de qualquer carro, mas um modelo específico, com preço específico, para público específico. Seus dias foram guiados por essa clareza. Essa definição alimentou sua disciplina diante de críticas, fracassos e tentativas frustradas. O que parecia teimosia era um plano bem definido, sendo executado precisamente. Agora examine sua vida. Você tem clareza suficiente de seus objetivos? Consegue explicar em uma frase sua meta para 6 meses? Ou ainda, espera que a vida lhe mostre o caminho? Isso é comum. Muitos não fracassam por falta de talento, mas por metas vagas como quero ser bem-sucedido, quero estabilidade ou quero ser feliz. Isso não é clareza, é nebulosidade. Quando Andrew Carnegie me desafiou a estudar os maiores homens de sucesso por 2 décadas, ele me orientou. Defina exatamente o que deseja alcançar e não pare até conseguir. Isso me forçou a escrever um propósito de vida detalhado. Não bastava querer ajudar pessoas. Eu precisava saber como, quando, para quem e com qual impacto. Nasceu então o embrião do meu livro mais conhecido, e mais que isso, nasceu a verdadeira disciplina. Pois só há disciplina duradoura quando há algo específico que o impulsiona. Se seus objetivos são vagos, sua energia se dispersa. Tenta agradar a todos, aceitar todas as oportunidades, abraçar todos os caminhos e, no final, não chega a lugar algum. Mas com um objetivo claro, tudo se alinha. Hábitos, decisões, até os amigos que mantém. A clareza faz cada ação, por menor que seja, ter sentido. Até o silêncio tem propósito quando se sabe o que se deseja ouvir ao final. Faça um exercício. Pegue um papel e escreva detalhadamente sua meta mais importante. O que deseja alcançar? Até quando? Como saberá que chegou lá? Que recursos precisará? Que tipo de pessoa precisará ser para atingir esse objetivo? Não tenha medo da especificidade. Sonhos nebulosos criam vidas frustradas. Sonhos nítidos criam destinos poderosos. E quando essa meta estiver escrita, transforme-a em um roteiro de disciplina diária. Não se trata de fazer muito, mas de fazer certo. O segredo não é a quantidade de esforço, mas a direção. Ao fazer isso, algo extraordinário ocorre. Cada passo lhe dá um senso de progresso real. E esse progresso, por menor que seja, gera um impulso que o sustenta mesmo nos dias difíceis. Muitos vivem com a falsa sensação de estagnação porque ainda não descobriram que disciplina só funciona quando há um porquê bem definido. É esse porquê que o tira da cama antes do nascer do sol, que o faz dizer não ao que distrai, que o protege da dúvida nos dias de cansaço, que lhe devolve a direção quando tudo parece desmoronar. Sem clareza, a disciplina enfraquece. Com clareza, ela se torna imparável. Essa é a diferença entre um trabalhador comum e um realizador. Um segue um roteiro invisível escrito pela sociedade. O outro escreve seu próprio destino, com firmeza e intenção precisa. E você, está apenas ocupado ou está realmente progredindo?
A maioria das pessoas espera o momento certo para agir. Aguarda a motivação, a superação do medo, a melhoria do cenário. E por causa dessa espera, a vida é adiada, dia após dia, ano após ano. Até que, de repente, se veem presas a um ciclo invisível de frustração. Não é que elas não saibam o que fazer, mas não conseguem se mover quando as emoções não cooperam. E é aí que entra uma das maiores verdades que aprendi. A disciplina é a ponte que o leva além da emoção. Ela persiste quando a vontade falha. Todos desejam vencer, mas poucos fazem o necessário quando estão cansados, desanimados, frustrados. E é exatamente nesse ponto que os grandes se destacam. Eles fazem o que precisa ser feito mesmo sem vontade, atuam mesmo com medo, seguem mesmo quando a mente grita para parar. Abraham Lincoln é um grande exemplo disso. Em sua trajetória, ele acumulou mais derrotas do que vitórias nos primeiros anos. Foi derrotado em eleições, teve negócios fracassados, foi publicamente humilhado, enfrentou a morte de entes queridos. Era o retrato do fracasso. Mas dentro dele havia uma chama alimentada por algo maior que a emoção, disciplina mental. Ele escolheu continuar, dia após dia. Ele não esperava se sentir confiante para agir. Ele agia, e isso o fortalecia. E essa disciplina de avançar mesmo sob dor o levou a liderar uma nação inteira durante seu maior sofrimento. Você pode estar enfrentando sua própria batalha. Talvez esteja cercado de incertezas, dívidas, pressões. Talvez esteja tentando começar algo novo, mas a ansiedade o paralisa. Ou quem sabe esteja tentando sair de um lugar sem sentido, mas o medo do fracasso o retém. É natural. A maioria das pessoas sente isso. Mas o erro é esperar estar pronto. O pronto nunca chega. Houve um momento em que eu quase desisti. Escrevi por anos, sem retorno. Recebi mais portas fechadas do que posso contar. Certa vez, após "isso nunca vai funcionar", de um editor influente, sentei-me num banco de praça e considerei desistir. Mas naquele mesmo dia, ao chegar em casa, escrevi mais 2 páginas. Não porque acreditava que daria certo, mas porque me recusei a me trair. E essa simples decisão, escrever mesmo na dor, mesmo na dúvida, foi o que manteve acesa a chama que um dia iluminaria milhões de vidas. A disciplina não exige grandes atos, mas pequenas decisões diárias. Acordar quando o corpo pede mais sono. Estudar quando a mente quer distração, dizer não ao prazer imediato para dizer sim ao futuro. E a cada vitória sobre esse impulso, você fortalece algo invisível, o músculo da determinação. O erro comum é confundir cansaço com limite. Você não está quebrado, está sendo testado, e a cada resistência ao desejo de desistir, algo se transforma. Você acredita mais em si mesmo, e essa crença constrói uma coragem independente de emoções passageiras. Faça o seguinte: escolha hoje algo que você adiou e faça. Mesmo sem vontade, mesmo sem resultado imediato. Faça porque você disse que faria. Essa simples atitude lhe dará uma força que nenhuma inspiração temporária poderia oferecer. E repita, amanhã e depois, até que se torne parte de quem você é. O mundo não precisa de mais pessoas talentosas esperando o momento perfeito. Precisa de homens e mulheres dispostos a se mover mesmo com medo, mesmo na escuridão, mesmo com dúvidas, porque quem aprende a agir em meio à dor se torna imparável quando a clareza chega. A disciplina não é cruel, é o único caminho verdadeiro. Quando você confia mais em seus compromissos do que em seus sentimentos, você se torna perigoso para seus próprios limites. É nesse ponto que os grandes nascem, não no conforto da certeza, mas no campo de batalha entre o que dói agora e o que vale a pena no futuro. Muitos acreditam que disciplina é apenas força para agir, para produzir, para trabalhar.
Mas existe uma forma ainda mais poderosa, a disciplina de proteger sua mente, porque no fim, não é o mundo que o derrota, mas o que você aceita pensar sobre si mesmo. É o tipo de pensamento que você alimenta quando ninguém está olhando. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando tudo ao redor clamava por medo, Winston Churchill fez algo grandioso: disciplinar sua mente. Ele escolheu alimentar a esperança quando a realidade mostrava o contrário. E foi essa disciplina invisível que manteve acesa a chama da resistência de um povo inteiro. Ele não se entregou ao desespero. Ele escolheu diariamente o que pensar, o que falar e no que acreditar. Isso é disciplina mental. Mas e você? O que você permite que habite sua mente? Quantas vezes você se compara aos outros? Quantas vezes repete frases como "não sou bom o suficiente", "já é tarde demais", "isso não é para mim"? Esses pensamentos não são apenas desabafos, são comandos, raízes que o imobilizam. Se você não disciplinar seus pensamentos, eles o dominarão. E o que começa como uma pequena dúvida vira um gigante chamado desistência. Em minha jornada, precisei aprender isso da maneira mais difícil. Houve uma fase em que minha mente se tornou meu maior inimigo. Estava sem perspectivas, sem apoio, e comecei a questionar se havia sentido em continuar escrevendo. O que me salvou foi criar um ritual. Todos os dias pela manhã, antes de escrever, eu repetia frases de força. Não porque eu já acreditava nelas, mas porque precisava que meu subconsciente as ouvisse. Dizia: eu sou capaz, sou guiado por um propósito maior. Cada palavra escrita hoje pode transformar uma vida amanhã. E aos poucos, aquilo que era apenas repetição se transformou em convicção. Isso moldou meu espírito mais do que qualquer técnica de escrita. Você pode dominar uma habilidade, pode ser esforçado, mas se sua mente estiver cheia de medo, culpa e dúvida, nada disso floresce. É como jogar sementes em solo envenenado. Por isso, a disciplina mental não é luxo, é necessidade. Você precisa escolher o que entra e o que fica. Precisa limitar o acesso de pessoas negativas, que zombam dos seus sonhos, que projetam seus medos em você. Precisa filtrar os livros que lê, os sons que ouve, as palavras que pronuncia. Cada escolha é um tijolo na construção da sua visão de mundo. E essa visão, no final, se torna sua realidade. A mente disciplinada é como uma fortaleza. Ela resiste às críticas, aos fracassos, às quedas. Ela encontra oportunidade onde outros só enxergam ruínas. Porque aprendeu a não viver apenas do que sente, mas do que decide. A maioria das pessoas não é fraca porque nasceu assim, mas porque se entrega ao primeiro pensamento negativo como se fosse uma verdade absoluta. E mais do que isso, disciplinar a mente é também olhar para o legado que está construindo. Já pensou nisso? Em quem está te observando em silêncio? Um filho, um colega, um amigo? Sua reação às adversidades está ensinando algo. Está moldando comportamentos, está deixando uma marca, e essa marca pode ser de coragem ou de conformismo. Então, eu o convido a começar hoje mesmo a treinar sua mente com a mesma seriedade com que treinaria um atleta para as Olimpíadas. Comece ao acordar. Ao invés de checar problemas, repita frases de clareza, de força, de direção. Escreva no papel diariamente 3 coisas pelas quais você é grato, mesmo que pareçam pequenas. Isso vai mudar o terreno onde suas ideias crescem. E quando pensamentos de dúvida surgirem, não lute contra eles, substitua. Coloque uma afirmação de poder no lugar. Repita até que seu cérebro entenda quem manda. A disciplina mais ignorada é a mental. E justamente por isso é a mais transformadora. Porque quando você conquista a si mesmo, o mundo exterior se curva, não ao seu talento, mas à sua convicção. E uma mente disciplinada é, no fim, a maior riqueza que alguém pode conquistar.
Ela não depende de dinheiro, de sorte ou de aceitação. Ela é sua e ninguém pode tirar isso, nunca. A única coisa que separa quem vive estagnado de quem alcança resultados reais não é talento, não é sorte, nem motivação. É disciplina. Disciplina para agir sem vontade, para manter o foco quando ninguém está vendo, para continuar mesmo quando a emoção quer te parar. E agora que você compreendeu o poder invisível que o estava travando, é hora de subir mais um degrau. O próximo vídeo já está aparecendo na tela. Clique nele agora e continue sua jornada de evolução. Basta 1% de melhora por dia para transformar completamente quem você será amanhã. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Te espero no próximo vídeo.